Mas vamos seguir aqui falando agora sobre eleições 2022. Para falar sobre eleição, primeiro quero trazer aqui a baila, os nomes que estão aí na disputa para 2022. Eu vou citar alguns nomes, se alguém lembrar alguns outros nomes que também podem participar, né? Tá aí o governador Marco Rocha, que esse já está anunciado a candidatura, Confúcio Moura, Marcos Rogério, Ivo Cassol, Léo Moraes, quem mais? Tem mais alguém? O candidato do PT, né? O Anselmo PT, Jesus. Anselmo, é o Anselmo mesmo? Parece que eles estão pré-candidato. Anselmo do PT. Mas aqui, vamos trazer já para esse debate. Doutor Joacir, o senhor acha que essa eleição vai passar de 4 candidaturas para governo do estado de Rondônia? Eu penso que sim, mas talvez a grande data magna para a gente poder saber exatamente como vai ficar essas coligações, porque a coligação acabou no campo proporcional para candidatos a deputado federal e estadual, mas para cargo majoritário, senador e governador não acabou, então nós teremos coligações. E pode ser que muitas dessas pessoas que você falou, elas se coliguem, se unam um ou dois ou mais partidos para fazer um frentão, um chapão, mas eu penso que vai ter sim mais de 4 candidatos no estado de Rondônia. Olha, tem gente que não acredita que o senador Marco Rogério é candidato. Ele é candidato a governo do estado de Rondônia, tá? Ele é candidato. Tem gente aí dizendo que não é candidato. A não ser que agora o presidente da República, Jair Bolsonaro, já está pensando na reforma política, de repente colocar ele como ministro, aí eu acho que seria uma tolice deixar de ser ministro para ser candidato a governo de Rondônia. Mas ele é candidato a governo do estado de Rondônia. Mas seguindo aqui, Samuel, você acha que passa de 4 candidaturas? Há uma grande probabilidade. Vale ressaltar que o próprio, hoje, atual secretário municipal de Agricultura, Vinícius Miguel Raduan, que foi sensação nas eleições de 2018, sendo o candidato ao governo mais votado no município de Porto Velho, aqui na capital, no maior colégio eleitoral, se dependesse da capital, chegaria ao segundo turno. Ele já está tentando se articular com os partidos do campo progressista, já começou a se aproximar do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, do PSOL, do PSB, do Mauro Nazif, do PDT, do Arcigo Gax, inclusive até está tentando trazer a esposa do senador Assi para compor com ele numa frente de coalizão, num campo um pouco mais acentuado à esquerda. E nesse sentido, se houver essa polarização dentro das candidaturas bolsonaristas, a qual tem o Ivo Cassol, o próprio senador Marcos Rogério, bem como o governador Marcos Rocha, eles creem que o Lula liderando no cenário nacional, há uma possibilidade de dar uma zebra e, consequentemente, chegar em um eventual segundo turno e, consequentemente, com a vitória do Lula no primeiro turno, ou ele indo para o segundo turno com muita folga, eles possam ter uma possibilidade de ter eleição. Mas isso aí é mera cogitação. Eu penso que os partidos políticos, nesse exato momento agora, no âmbito nacional, vão tentar canalizar o máximo de energia possível para eleger o maior quantitativo de deputados federais e assim aumentar o seu fundo eleitoral e tempo de TV e etc. Ok, programa hoje recheado de convidados aqui, de participantes, a bancada hoje está recheada. Está aqui também o Josinelli, nosso querido Josinelli. Seja bem-vindo, Josinelli. Boa noite. Boa noite, Edivaldo. Eu que digo, seja bem-vindo, Edivaldo. Rapaz, você estava salvando o Zezinho. O Zezinho quase morreu do coração com a sua ausência. Não foi fácil, não, mas ele superou. Zezinho é bom, Zezinho é bom. Zezinho tem um controle absoluto. O Zezinho passou aperto aqui. Teve um dia que ele foi socorrido aqui por uma mulher, que é a Fran. Tá bom. Moisés Cruz, Moisés, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Edivaldo, boa noite ao doutor Joacir, ao professor Samuel, a esposa do nosso pastor que está ali no canto, não sei o nome dela. Simone. Simone, seja muito bem-vinda, ao nosso presidente, ao Zezinho, e ao Josinelli, a todos vocês, ao nosso excelentíssimo telespectador que nos dá o prazer da audiência. A todos vocês, muito bem-vindos. Ok, gente, como é bastante gente aqui para falar, eu vou jogar o tema e vocês aí puxem, por favor, para gente comentar. Eu esqueci de falar o nome do Hildon, né? Pode ser, por que não? Ou a primeira-dama, né? Mudando de partido, né? Eu estou vendo aí umas movimentações. Aliás, falar em movimentação, estou vendo também nos bastidores a possibilidade do Moro deixar o partido Podemos e ser candidato pelo 44. União Brasil, que é o partido do governador Marcos Rocha. E aí, gente, como é que fica tudo isso, doutor Joacir?
Vai ser uma surpresa. Eu penso que muita água vai ainda passar por debaixo dessa ponte, né? Esses 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, vai ter uma decisão, uma pauta do Supremo Tribunal Federal na primeira semana, porque os tribunais superiores em Brasília estão de férias ainda, estão de recesso. Só voltam a partir do dia 1º de fevereiro. E já no dia 3 de fevereiro há uma pauta no Supremo Tribunal Federal em que são 3 ADIs, são 3 ações direta de inconstitucionalidade que tratam de situações eleitorais, né? Uma delas, inclusive, é aquela situação da detração de quem cumpriu pena por crime, e aí tem consequência no campo eleitoral, com uma eventual inelegibilidade, e também por improbidade administrativa. Já tem 2 votos favoráveis, inclusive votos, né, marcantes, que são o voto do ministro Cássio, que é um bolsonarista, foi indicado pelo Bolsonaro, não pode dizer que é bolsonarista, mas foi indicado pelo presidente Bolsonaro, e o voto do atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Com o pedido de vista em outubro do Alexandre Moraes, se interrompeu o julgamento, mas agora volta, e ao que parece, isso no campo da política lá em Brasília, a gente ouviu falar que ainda em fevereiro, muito provavelmente, se encerre isso. Por quê? Tem aproximadamente 60 políticos. Se alguém acha que o Ivo Cassol, nesse rol, é muito grande, é nada, é só uma sardinha, perto de outros nomes da política nacional, que com esse julgamento, com esse reconhecimento de que os 8 anos de inelegibilidade é desde o julgamento, dali para frente, conta os 8 anos. Contados os 8 anos, a partir dali ele já está apto, a pessoa já estaria apta a concorrer. Quer dizer, no dia 3, então, nós vamos saber se o Ivo Cassol é candidato ou não? Muito provavelmente. E aí não só isso, né? Não só isso, porque, mas e se não encerrar? Se não encerrar e já tiver a metade dos votos lá do Supremo, a gente pode dizer que já há uma tese devidamente jurídica ancorada. E aí também, a partir daí, penso que a candidatura doutor Joacir, mas dia 13 se encerra ou essa novela ela pode se estender até as convenções? Penso que não, Zezinho, porque como eu disse, há um interesse de grandes nomes da política nacional, e aí eu volto a repetir, que já se posicionaram também alguns ministros naquela onda de, por exemplo, eu acho que Gilmar Mendes vota a favor, Ricardo Lewandowski vota a favor, o próprio André Mendonça, que entrou, vota a favor. Né? Então a gente já está falando em pelo menos 5 votos. Aí, José Antônio Dias Toffoli vota a favor. Se eu não me engano, doutor Joacir, o próprio Bolsonaro deu uma nota em relação a isso e ele disse que não se pune um político ad eterno. Exatamente. Ele acha que 8 anos é um... Por quê? Porque pastor Josinelli agora é meu colega advogado, Josinelli, parabéns, fiquei sabendo que não passou na UAB. Agora que você vai ver que está só começando a carreira. A carreira e não é fácil. Parabéns. Né? Porque a lei fala em 8 anos, na prática tinha muita gente que estava inelegível há 20 anos. 22 anos iria ficar inelegível. Se são 8 anos, é 8 anos. O que é combinado não sai caro, já diz o ditado popular. Né? Então, por conta disso que, de fato, era vamos dizer, um erro, um equívoco que a Suprema Corte teve quando julgou o recurso especial que tratou da lei da ficha limpa lá em 2010, deixou de relevar esse tempo. Tinha muita gente que, de fato, que está desde 2010 inelegível e já se passaram 12 anos e a pessoa já tinha cumprido um tempo e continua inelegível. Sim, entendeu? Então fica difícil. Injusto, né? É injusto. É injusto. Eu queria aqui pedir ao doutor Joacir que, se puder ficar um pouquinho mais com a gente, eu estou aqui priorizando ele, porque ele só ficaria no primeiro bloco, mas se for possível ficar um pouquinho mais, porque aí eu abro aqui para os colegas também, para a gente debater e falar sobre isso, porque a política é algo importante. Aliás, eu tenho falado aqui, meus colegas, que essa eleição de 2022, ela é a segunda mais importante eleição do mundo, a eleição brasileira. É a segunda mais importante do mundo. Olha como que está sério isso, né? Eu hoje até comentei que existe uma grande possibilidade, e a gente está vendo isso no caminhar de todos os dias, a grande possibilidade de se exigir o cartão de vacina, né? Comprovante de vacina no dia da eleição. Vocês acreditam que isso vai acontecer? Rapaz, a vontade mesmo dos ministros, assim, eles deixam-se bem transparente, que essa é a vontade deles, né? E, infelizmente, se não houver uma reação contrária imediata, é isso que vai acontecer.
E eu não duvido de mais nada, estou acreditando até em Papai Noel, pra você entender. Que coisa interessante o Josinelli acreditar em Papai Noel, gente. Olha, isso para mim uma surpresa. Quando se trata do Supremo... Sim. Mas eu vejo uma situação aí, Edivaldo, porque o Supremo já definiu que isso, quem vai regular essas questões é o município ou o Estado. Então eu acho muito difícil o TSE ou uma Corte Superior querer fazer essa ingerência nos municípios e nos estados. Então eu acredito que eles vão seguir, vão deixar cada estado... Cada estado não me surpreende. Não me surpreende. Mas aí tem uma situação, o artigo 105 da Lei 9.504 fala que a Justiça Eleitoral ela tem um outro poder. A gente que estuda direito sabe que o judiciário ele não tem como finalidade ser um poder normativo, um poder regulador. Ele não é. Quem é o poder regulador por excelência é o legislativo. Todavia, a Justiça Eleitoral é uma justiça que tem essa exceção. Então, ela expede aquelas resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. Entendi. Que nesse ano já foram todas elas expedidas, né, e publicadas. E pode. E aí, quem tinha que fazer essa regulamentação, entre aspas, é a Justiça Eleitoral, porque, de acordo lá com o artigo 20 da Constituição, só cabe à Justiça Eleitoral, né, a União regular o direito eleitoral. Não pode ser que saia uma portaria, né? Agora, para quem já passou por lá, eu acho que a gente tem que ser a César o que é de César. Não cabe, escuta o que eu estou falando, não cabe, com todo respeito à Justiça Eleitoral, regular isso. Olha aí, eu penso que isso foge um pouco à razoabilidade daquilo que se espera entre outro poder, de um poder judiciário. Né? Eu penso que eu até hoje eu vi em grupos, porque eu participo de grupo, faço parte de dois grupos em âmbito nacional, que é a ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e o COPEG, né, o Colégio de Juristas e Ex-Juristas da Justiça Eleitoral. E eu vi hoje nos grupos de WhatsApp muita gente, inclusive, duvidando daquela postagem, se era ou não realmente uma manifestação oficial do TSE. Ao que parece é uma cogitação, né? Mas tudo vai depender de como vai ser feita essa, vamos dizer, essa abordagem em relação a Ômicron, né? Porque não necessariamente precisa ser feita essa resolução, Moisés, até o dia 5. Porque, excepcionalmente, se a gente lembrar da eleição de 2020, a Justiça Eleitoral fez algumas coisas, mas foi devidamente aprovada e autorizada pelo Congresso Nacional a partir da Emenda Constitucional 107. Então, o Congresso vai ter que autorizar para que, eventualmente, a Justiça Eleitoral tome alguma posição mais drástica em relação a isso. Mas, a meu sentir, quero crer que isso não é campo da Justiça Eleitoral. O Poder Judiciário pode muito, mas não pode tudo. Samuel. Muito bom. Eu congratulo aqui do mesmo pensar, em alguns pontos com o Dr. Joaci. No entanto, a gente tem que observar o Instituto da Mutação do Vírus quando se faz necessário a aproximação do período eleitoral. Assim como teve o dispositivo 107, que foi tramitado no Congresso Nacional, votado nas comissões temáticas, em primeira e segunda votação, e sancionado pelo próprio Bolsonaro, pode ter a possibilidade de termos esse mesmo instituto nas eleições de 2022. Vale ressaltar aqui, para deixar bem claro aos mais desavisados, né, os apaixonados pelo Bolsonaro, que esse dispositivo que dá essa discricionalidade à Justiça Eleitoral não foi criado agora durante o governo Bolsonaro. Já foi criado bem atrás, antes mesmo de sabermos em 2018 que o Bolsonaro seria eleito no segundo turno. E nesse sentido, fazer aqui só uma ponderação. Se isso de fato ocorrer nas eleições de 2022, é capaz do Jair Bolsonaro não chegar nem no terceiro lugar. Porque é bem sabido que a maioria absoluta das pessoas... E é o meio de tirar mesmo os eleitores do presidente. Ele já vai perder. Botou a charada, né? Ele vai perder. Mas, enfim, então você aí, exemplo aqui, nosso colega agora advogado, doutor Josinélio, ele já se vacina para tentar minimizar a derrota do Bolsonaro. Porque se continuar da forma que está, meu irmão, o Bolsonaro não chega nem aos 10 pontos. Ok.